Abraão estava sentado à sombra de uma palmeira, observando o movimento da cidade de Ur. As ruas estavam cheias de mercadores e viajantes, suas vozes se misturando em um zumbido constante. Ur era uma metrópole próspera, cheia de riquezas e oportunidades, mas, para Abraão, havia um vazio que nem todas as riquezas do mundo poderiam preencher. Desde jovem, Abraão sentia que havia algo mais além da vida que levava. Ele era um homem de meia idade, com cabelos escuros que começavam a mostrar os primeiros fios de prata, e uma barba espessa que lhe dava um ar de sabedoria. Ao seu lado, sua esposa Sarai, uma mulher de beleza serena e olhos atentos, compartilhava de suas inquietações espirituais. Foi em um desses momentos de reflexão que Abraão ouviu a voz de Deus. Não era um som que vinha de fora, mas uma certeza que brotava de dentro. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, disse a voz. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer o seu nome. A decisão de Abraão não foi fácil. Deixar Ur significava abandonar tudo o que conhecia, sua segurança e conforto, para seguir um chamado que só ele podia ouvir. Mas a promessa de Deus era clara, e a fé de Abraão era maior que seus medos. Com determinação, ele compartilhou a visão com Sarai, que, apesar das incertezas, confiava no discernimento de seu marido. Na manhã seguinte, Abraão começou a preparar sua partida. Ele reuniu seus servos, seus rebanhos e seus bens, e convidou seu sobrinho Ló para acompanhá-lo. Ló, um jovem ambicioso e curioso, viu na jornada uma oportunidade de crescimento e aventura. Enquanto a caravana se preparava para partir, Abraão olhou uma última vez para Ur. Ele sentiu um misto de nostalgia e esperança, sabendo que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de gerações futuras. A jornada começava, e com ela, a promessa de um novo começo. Abraão liderou a caravana para fora da cidade, seus passos firmes e decididos, guiados pela fé em um futuro desconhecido. À medida que a caravana de Abraão avançava pelas estradas poeirentas, ele sentia a presença de Deus ao seu lado, uma presença que o confortava e encorajava a cada passo. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas Abraão estava pronto para enfrentá-los, confiante na promessa divina que o guiava. A caravana de Abraão se movia lentamente pelas vastas planícies e montanhas que se estendiam diante deles. O sol brilhava intensamente, lançando sombras longas sobre o solo árido. Abraão liderava o grupo, sua figura imponente montada em um camelo, com Sarai ao seu lado, sua presença silenciosa e encorajadora. Os primeiros dias foram marcados por uma mistura de entusiasmo e incerteza. Cada amanhecer trazia consigo a promessa de novas paisagens e desafios. Abraão sentia-se fortalecido pela presença de Deus, que o guiava, e pelas orações que fazia em cada parada. Ele construiu altares em locais significativos, dedicando-os ao Senhor, como marcos de sua fé e devoção. Os desafios começaram a surgir conforme a jornada prosseguia. A escassez de água e pastagem para os rebanhos testava a resistência do grupo. Abraão, contudo, mantinha-se firme, sempre buscando orientação divina. Ele sabia que cada dificuldade era uma oportunidade de fortalecer sua fé e confiança em Deus. Ló, jovem e impetuoso, frequentemente questionava a sabedoria de continuar a jornada em meio a tantas adversidades. Abraão, com paciência e sabedoria, lembrava-o da promessa divina, que era maior do que qualquer obstáculo que enfrentassem. Sarai, por sua vez, oferecia palavras de encorajamento e apoio, sua fé inabalável sendo uma âncora para todos. Em uma noite estrelada, enquanto o grupo descansava, Abraão contemplou o céu, as estrelas brilhando como promessas divinas. Ele sentiu uma paz profunda,
uma certeza de que estava no caminho certo. A terra que Deus prometera ainda estava distante, mas cada passo os aproximava de seu destino. Conforme a jornada continuava, uma nova provação se aproximava. A fome assolou a região, forçando Abraão a descer ao Egito em busca de sustento. Ele sabia que essa decisão traria novos desafios, mas sua fé permanecia inabalável, guiando-o através das incertezas que o aguardavam. Ao cruzarem a fronteira para o Egito, Abraão sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O Egito era uma terra de abundância, mas também de complexas dinâmicas políticas e culturais. Abraão sabia que precisava ser cauteloso para proteger sua família e seus bens. Ao se aproximarem das cidades egípcias, Abraão percebeu que a beleza de Sarai poderia atrair a atenção indesejada dos egípcios. Temendo por sua segurança, ele pediu a Sarai que dissesse ser sua irmã, uma meia-verdade destinada a protegê-los de possíveis perigos. A estratégia de Abraão funcionou inicialmente, mas logo chegou aos ouvidos do faraó a beleza de Sarai. Ela foi levada ao palácio, e Abraão foi tratado com honras, recebendo presentes e riquezas em troca. No entanto, a mentira trouxe consequências não intencionais, pois pragas começaram a assolar a casa do faraó. Deus interveio, revelando a verdade ao faraó em um sonho. O faraó confrontou Abraão, devolvendo Sarai e ordenando que ele deixasse o Egito. Apesar do erro, Abraão saiu mais rico do que entrou, com rebanhos e servos adicionais, mas também com uma lição importante sobre confiança e honestidade. De volta às terras de Canaã, Abraão refletiu sobre suas escolhas e a intervenção divina que os havia protegido no Egito. Com novos desafios pela frente, ele sabia que precisava confiar plenamente em Deus e em suas promessas, enquanto continuavam a jornada em direção ao destino prometido. De volta a Canaã, Abraão e seu grupo estabeleceram acampamento nas vastas planícies. A terra era fértil, mas logo se tornou evidente que não poderia sustentar tanto os rebanhos de Abraão quanto os de Ló. Os pastores de ambos começaram a disputar por água e pastagem, e a tensão crescia entre os dois grupos. Abraão, percebendo que a harmonia entre eles estava em risco, chamou Ló para uma conversa. Com sabedoria e generosidade, ele propôs uma separação pacífica, permitindo que Ló escolhesse a terra que desejasse. Não haja contenda entre mim e ti, disse Abraão, pois somos irmãos. Ló, ao ver as férteis planícies do Jordão, escolheu aquela região, estabelecendo-se perto de Sodoma. Abraão permaneceu em Canaã, nas colinas, onde Deus novamente renovou sua promessa, garantindo a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. Essa separação, embora difícil, permitiu que ambos prosperassem em suas respectivas terras. Abraão demonstrou liderança e humildade, confiando que Deus cumpriria suas promessas independentemente das circunstâncias. Com a separação resolvida, Abraão voltou sua atenção para a promessa de Deus de um herdeiro. Embora os anos passassem e Sarai continuasse sem filhos, a fé de Abraão não vacilava. Ele sabia que Deus era fiel e que, no tempo certo, a promessa se cumpriria. Os anos passaram e Abraão e Sarai continuavam sem filhos. A promessa de Deus de um herdeiro parecia cada vez mais distante, e a fé de Abraão foi testada pelo tempo e pela realidade da esterilidade de Sarai. Apesar disso, ele manteve sua confiança em Deus, certo de que a promessa seria cumprida. Sarai, angustiada pela falta de um filho, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Abraão concordou, e Agar deu à luz Ismael. Embora Ismael trouxesse alegria a Abraão, Deus deixou claro que ele não era o filho da promessa. Deus apareceu novamente a Abraão, reafirmando sua promessa e mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara.
Deus prometeu que Sara daria à luz um filho, Isaque, e que ele seria o herdeiro da aliança divina. Abraão riu de alegria e incredulidade, mas sua fé foi renovada pela promessa de Deus. Ele realizou a circuncisão de todos os homens de sua casa, conforme a aliança estabelecida com Deus, como um sinal de sua fé e obediência. Com a promessa de um filho renovada, Abraão e Sara aguardavam com expectativa o cumprimento das palavras de Deus. A fé de Abraão havia sido fortalecida e ele estava pronto para receber a próxima etapa de sua jornada, que traria novos desafios e bênçãos. Em um dia quente, enquanto Abraão descansava à entrada de sua tenda, ele avistou 3 homens se aproximando. Reconhecendo a presença divina, ele correu para recebê-los, oferecendo-lhes hospitalidade. Os homens aceitaram a oferta, e Abraão apressou-se em preparar uma refeição para eles. Durante a refeição, um dos visitantes anunciou que, dentro de 1 ano, Sara teria um filho. Sara, que estava ouvindo a entrada da tenda, riu consigo mesma, incrédula diante da ideia de ter um filho em sua velhice. Mas o visitante reafirmou a promessa, perguntando: há algo difícil para o Senhor? A visita dos anjos não apenas confirmou a promessa de Deus, mas também trouxe uma renovação de esperança e fé para Abraão e Sara. Eles entenderam que a aliança divina era firme e que Deus cumpriria suas promessas no tempo certo. Após a partida dos visitantes, Abraão refletiu sobre a visita e as palavras proferidas. Ele sabia que Deus estava prestes a realizar grandes coisas e que sua fé seria mais uma vez testada. Com a promessa de um filho renovada, Abraão se preparava para interceder por Sodoma, onde seu sobrinho Ló residia. Logo após a partida dos anjos, Abraão recebeu a notícia de que Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas por causa de sua iniquidade. Preocupado com seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma, Abraão decidiu interceder junto a Deus. Abraão se aproximou de Deus com humildade e coragem, perguntando se ele destruiria os justos com os ímpios. Ele começou uma negociação reverente, perguntando se Deus pouparia a cidade se houvesse 50 justos, depois 45, 40, 30, 20 e finalmente 10. Deus, em sua justiça e misericórdia, concordou em poupar a cidade se houvesse pelo menos 10 justos. No entanto, a corrupção de Sodoma era profunda e não havia justos suficientes para evitar sua destruição. Ló e sua família foram avisados e escaparam, mas a cidade foi consumida pelo fogo. A intercessão de Abraão destacou sua compaixão e justiça, mostrando seu papel como mediador entre Deus e os homens. Ele aprendeu que, mesmo diante do julgamento, a misericórdia de Deus estava presente. Com a destruição de Sodoma e a salvação de Ló, Abraão voltou sua atenção para a promessa de Isaque. Sua fé havia sido testada e fortalecida, mas um desafio ainda maior estava por vir. Um teste que exigiria a máxima confiança em Deus. O tempo passou, e Sara deu à luz Isaque, cumprindo a promessa de Deus. A alegria de Abraão e Sara era imensa, e Isaque crescia como um menino saudável e amado. No entanto, Deus decidiu testar a fé de Abraão de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Deus chamou Abraão e pediu que ele oferecesse Isaque como sacrifício em uma montanha que ele lhe mostraria. Abraão ficou atordoado, mas sua fé e obediência a Deus eram inabaláveis. Ele preparou-se para a jornada, levando Isaque e 2 servos para o local indicado. Durante a viagem, Isaque, sem saber do propósito real, perguntou ao pai onde estava o cordeiro para o sacrifício. Abraão, com o coração pesado, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ao chegarem ao local, Abraão construiu um altar e amarrou Isaque sobre ele. Quando estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o chamou do céu, impedindo-o de seguir adiante. Abraão olhou e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto,
que ele ofereceu como sacrifício no lugar de Isaque. Deus, satisfeito com a demonstração de fé e obediência de Abraão, renovou sua promessa, garantindo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dela. Abraão voltou para casa com Isaque, sua fé mais forte do que nunca, sabendo que Deus era fiel e que suas promessas eram verdadeiras. Ele havia passado pelo teste supremo de fé e emergido vitorioso, um exemplo eterno de confiança e devoção a Deus. Se essas histórias tocaram seu coração e você acredita no poder da Bíblia, deixe seu amém nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos inspiradores.